Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai responder uma pergunta muito importante que é: sífilis na gravidez é perigoso para o bebê? Então, logo de cara, a gente responde que pode ser perigoso sim, que a gente chama de sífilis congênita, tá? Claro, a bactéria vai ter que passar aí para o bebê e aí vai causar os problemas, tá? Esses problemas são bastante graves, inclusive causando o aborto. Então, esses problemas sim podem ser bastante graves, tá? Mas, claro, se a mulher for tratada adequadamente, rapidamente for instalado esse tratamento e monitoramento do tratamento, as chances são que a bactéria não vai passar para a criança, tá? Mas se passar para a criança, cerca de 40% dos casos aí de acometimento, que é o que a gente chama de sífilis congênita, tá? Do concepto do feto aí, evoluem com abortamento, óbito fetal e natimortalidade, que a gente diz, tá? Então são dados extraídos de artigos científicos mostrando que muitos casos acabam sim sendo graves, principalmente naquelas pessoas que não fazem o tratamento adequado, tudo bem? E aqui a gente está falando de tratamento da gestante e tratamento das parcerias sexuais também, que é muito importante isso, tá? Para que não tenha uma reinfecção, a pessoa pegar novamente sífilis aí, mesmo fazendo o tratamento, né? E passar para a criança, que isso é possível sim, tudo bem? Então, quanto antes for instituído o tratamento, menor será o prejuízo para a criança. Mas ainda, quando a criança nasce, ainda ela vai ser monitorada durante algum tempo para verificar se não tem problemas tardios aí, auditivos, visuais, cognitivos, entre outros tipos de alterações que a gente vai citar algumas aqui para você, tá? Tem outras alterações aí, se você depois buscar na internet, depois que terminar o vídeo aí, ó, em inglês, sífilis congênita, tá? Se pesquisar, tem várias imagens aí mostrando casos bem antigos de deformidades ósseas, nasais, deformidades da face mesmo, tá? Então, depois que terminar o vídeo, você dá uma olhada lá. Não vou mostrar aqui nesse vídeo especificamente, mas você busca lá rapidinho e acha essas imagens. Aqui eu vou citar só alguns casos para você. Então, tratamento inadequado ou falta de tratamento, tudo bem? Seguindo o protocolo aqui, no caso do Brasil, né? Protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde, por exemplo, se não seguir esse protocolo e o monitoramento para ver se de fato funcionou o tratamento, tá? É possível que esse recém-nascido aí possa apresentar a sífilis congênita, que a gente chama precoce, por exemplo, ou ainda a tardia. Na precoce, já pode ter acometimento ósseo, acometimento neurológico, hematológico e ainda hepatoesplênico. Hepato é fígado, esplênico é do baço, tudo bem? Então são órgãos, vísceras aí que podem ser alteradas com problemas bastante graves. E ainda a sífilis congênita tardia, que a gente diz, que aí podem aparecer, por exemplo, estigmas decorrentes de remodelação facial, por exemplo, e ainda deformidades ósseas, tá? Então, isso tudo aqui é bastante grave, sem contar os 40% aí de acometimento que podem levar aqui, por exemplo, ó, a abortamento, morte fetal, entre outras coisas aqui. Então, aqui 40% já morrem, vamos falar dessa maneira, e alguns outros ainda desenvolvem outros problemas aí em diferentes órgãos, sistema nervoso, hematológico e tudo mais. Então, sim, pode ser bastante grave se não for feito nada, nenhum tratamento, mas se for feito um tratamento adequado rapidamente, descobrir rapidamente, tá? É o ideal. Então, aqui é importante a gente frisar alguns pontos. O ideal seria que a família em si, óbvio, uma família estruturada, tem tudo isso, característica socioeconômica, cultural e etc., né? Mas a gente não vai prolongar em relação a isso, mas a família realizasse um pré-natal adequado e um planejamento, antes disso ainda, familiar, tá? A gente sabe que não é a realidade de muitas famílias aqui no Brasil, esse planejamento, a gravidez acaba acontecendo por um descuido, ou seja lá o que for, também não vou entrar no mérito em relação a isso, né? Mas que se isso fosse feito, esse planejamento adequado e um pré-natal adequado, a mulher fizesse todo o acompanhamento médico, fizesse todos os testes que devem ser feitos. Nesse caso, a gente está falando de teste rápido e ainda em alguns casos, teste com VDRL, por exemplo, que é um teste chamado não treponêmico, que pode ainda ser feito, e todos os outros testes aí que são feitos durante a gestação, glicemia, né,
entre outros tipos de testes que são feitos para verificar as características do desenvolvimento fetal, por exemplo, e as características da mulher também, né, para que ela tenha uma nutrição adequada, exercício físico se for necessário ou indicado pelo médico e tudo isso. Então, isso seria o melhor dos cenários que a gente diz, né? E fazer esse acompanhamento aí, esses testes em momentos específicos aí, primeiro, terceiro trimestre, por exemplo, e no momento aí que vai ser o parto, para evitar a passagem da bactéria, nesse caso, que é a Treponema pallidum, para a criança, né? Para o concepto, para o feto, aí, tanto faz a palavra como você queira falar, ou ainda para a criança que está lá nascendo, o bebê que está nascendo, né? Outro ponto que é importante, isso a gente está falando da mulher, tá? Mas, claro, a carga fica muito na mulher, a gente sabe disso durante a gravidez, mas as parcerias sexuais, por exemplo, o homem aí, ou seja lá qual for o parceiro, ou os parceiros sexuais, nesse caso, também tem que fazer o teste. Aqui, nesse caso específico, a gente está falando de sífilis, né? Que a gente poderia chamar de pré-natal do parceiro. Mas, por exemplo, pode ser feito teste para HIV, para hepatites, testes sanguíneos, outros relacionados, por exemplo, com um grupo sanguíneo, entre outros tipos de testes, né? Mas nesse caso da sífilis é muito importante, porque vamos imaginar a seguinte situação: a mulher foi lá, fez o teste rápido, por exemplo, aquele que se faz um furinho lá no dedo, pinga uma gotinha e tal, né? Fez HIV, sífilis, hepatite B e C, e deu positivo reagente aí para sífilis, né? Já começa o tratamento lá na mulher e tudo mais, e aí ela faz o tratamento. Beleza, né? Evitou, diminuiu a chance de passar a bactéria para a criança, tá? Mas aí o parceiro ele não realiza o tratamento, digamos que seja dessa maneira, ele não vai lá pro atendimento, a equipe de vigilância epidemiológica, a equipe de saúde, os enfermeiros, médicos e tudo mais, não conseguem trazer aquela pessoa para fazer o tratamento. E aí essa pessoa aí não faz o tratamento e continua positivo para sífilis. O que vai acontecer? A mulher que fez o tratamento, tudo certinho, seguiu a orientação aí da equipe de saúde, vai provavelmente ser reinfectada, vai receber de novo a bactéria, e aí essa bactéria que agora ela tem, mesmo depois do tratamento, tá? Ela pode passar para a criança de forma vertical, que a gente diz, que é a sífilis congênita. Então, o ideal é que essa pessoa receba o tratamento e as parcerias, que não sei, vai depender da característica aí dessa família, vamos falar dessa maneira, né? Todos os parceiros aí recebam o tratamento adequadamente e sejam instruídos para que evitem novas exposições de risco. Se for ter relação sexual, nesse caso o ideal seria preservativo, interno ou externo, né, que a gente diz, ou masculino e feminino, para facilitar a nossa conversa aqui, que tenha esse acompanhamento, tenha a orientação da equipe de saúde e tudo mais. Normalmente, essas orientações são bem propagadas, claro, na atenção primária à saúde, mas principalmente no serviço de atendimento especializado, aí, por exemplo, que a gente chama de SAI, ou ainda num CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento, para fazer esse acompanhamento, tá? E claro, vai depender também das características da paciente, né? Se for uma gestação mais de risco, com outras características, aí a história é um pouco diferente e ela vai receber um atendimento aí no nível secundário que a gente diz, tudo bem? Mas é muito importante que todo mundo seja instruído, que está envolvido aí nessa história, não só a mulher, para que ela não seja ainda mais sobrecarregada, que a gente sabe que é isso que acontece durante a gestação, tá bom? Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir e, claro, deixa o seu comentário, tá? Escreve aqui abaixo desse vídeo, porque daí a gente vai ler, eu e a minha equipe, a gente lê aqui alguns desses comentários, responde alguns na medida do possível. E, claro, a gente pega alguns desses comentários para produzir novos conteúdos aí para você, e a gente está fazendo isso agora mais frequentemente, tá bom? E então, se inscreve também, aproveita e se inscreve aqui, ativa a notificação, clica no sininho e tudo mais, para que você receba os próximos vídeos. Já tem vídeo aqui gravado na sequência que a gente vai liberar durante os próximos dias aí para você, beleza? Meu nome é Vitor Proença, muito obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.